Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio. Hoje eu queria recuperar rapidamente aquilo que a gente já viu para o início, para a gente dar continuidade aí a mais um ou dois encontros ao longo desta semana. No nosso estudo da semana passada, a gente estudou toda a primeira parte, né, do discurso de Moisés, que tem 4 capítulos. Eu enfatizei que o livro do Deuteronômio é um livro escrito por Moisés no finalzinho da vida dele, quando ele recebeu a notícia que não entraria na Terra Prometida. Como Moisés tinha perdido aquela geração que o acompanhou, né? E ele já estava com aquilo que a gente chama de segunda geração, e praticamente, né, só Josué e Caleb sobreviveram dessa primeira geração. Então havia uma preocupação com Moisés, com as tradições, com a lei, com a história, né, com esse patrimônio todo, esse depósito rico de fé, que talvez a geração mais recente pudesse dar as costas quando entrasse na Terra Prometida. Então houve uma preocupação de Moisés de, num grande discurso que foi dividido, alguns autores dividem em 3, outros em 4 partes, porque subdividem a segunda parte, né, em outras 2. Enfim, isso depende um pouco do estudo de cada um. A gente vai conversar sobre isso na nossa reflexão de quarta-feira, sobre a divisão da segunda parte, os temas da segunda parte. E aí Moisés se preocupou com esse discurso. Muitos autores chamam o livro do Deuteronômio de testamento de Moisés, aquela coisa do cara no fim da vida senta para o que importa, o que vai para quem, o que vai para quem, o que vai. Então, a ideia desse livro do Deuteronômio é que Moisés tem ali naqueles discursos colocado as coisas essenciais que não podem ser esquecidas, que precisam ser lembradas, ditas às novas gerações, o que deve ser vivido de todos aqueles 42 anos de caminhada com o povo pelo deserto, além da saída do Egito, né? Então nós dividimos em 3, a nossa divisão, né, em 3 grandes discursos ou 3 grandes partes. Depois a gente vai mostrar que isso pode ser feito de uma maneira diferente. Conversamos que exatamente a primeira parte que a gente estudou se chama Debarim ou Devarim, que são as palavras. Essa primeira parte tem uma característica mais de recordar toda a história deles. É como se sentar com o filho para contar toda a história da família, tudo que viveram, tudo que, né? A gente não tem esse hábito hoje, mas os judeus faziam isso regularmente, em algumas festas, nas refeições, à mesa, porque na ausência de um livro, da foto, do vídeo, de alguns sinais para garantir história, a história tinha só a garantia da transmissão oral. O pai que passava para o filho, que passava, né? E aí essa preocupação de Moisés, nesta primeira parte, de fazer exatamente isso, uma espécie de recordação histórica, né? Uma anamnese, um testamento histórico. E Moisés conta toda a história, desde a saída do Egito, fomos para cá, fomos para lá, fomos para cá, fomos para lá. A gente observa então no primeiro capítulo que Moisés conta até chegarem no Horebe, e depois no segundo e terceiro capítulos fala exatamente da tomada, né, a luta com Manassés e com Seom, né? Então, a luta de Moisés e o povo com os amorreus, e a luta de Moisés e o povo com Bazã, com o soberano de Bazã. Cada um desses capítulos, o segundo e o terceiro, fala do Bazã, Manassés, a tomada da região de um, a tomada da região de outro. E o quarto, que a gente teve a oportunidade de ler aqui mais de perto, é uma espécie de conclusão que Moisés faz de todo esse caminho histórico que foi descrito nos 3 primeiros capítulos, né? Aí Moisés fala exatamente daquela relação, sereis o meu povo, sereis o vosso Deus, daquele caráter único, do ciúme de Deus, do Senhor que quer fidelidade, que fez a aliança, mas a fidelidade é condição da aliança. E a gente firmou isso aí nos 4 primeiros capítulos, que a gente chamou de o primeiro grande discurso de Moisés. A história contada e a reflexão, conclusão sobre essa história toda contada nos 3 primeiros, e no quarto a conclusão dessa história.
A partir de quarta-feira, o que nós vamos fazer? Eu vou falar então sobre a segunda parte, como ela é, qual é a estrutura dela, como a gente fez. E aí depois a gente continua, no segundo discurso, né? A gente continua fazendo aquela leitura mais aproximada, não amanhã. Amanhã a gente vai falar assim, da estrutura desse segundo discurso e falar, perdão, amanhã não, quarta-feira, da estrutura do segundo discurso e do que ele trata, quais são os temas, essa coisa toda. A gente vai tratar isso aí na quarta-feira, tá bom? Então nós vamos com alegria agradecer o nosso Deus aí pela correção fraterna, que é um exemplo para nós, feita por Jesus aos fariseus e mestres da lei e feita por Paulo ao povo de Corinto, que acaba nos inspirando no sentido da gente estar mais atento, porque às vezes a gente deixa passar coisas sérias, né? E se prende a umas coisinhas pequenas que não sei se teriam, comparadas a essas coisas sérias, tanto sentido a gente perder tempo com elas. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.